pela fé os mundos foram... Deus é especialista em fazer isso. Deus é especialista em lançar a semente, a palavra. Não tem palavra perdida. Não tem palavra indireta. Não tem palavra. Ele é especialista em falar aos nossos corações. Irmão, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Não é pela força. É pelo Espírito. Não se força nada. É um processo. Mas eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu sei nesse processo o que deu certo e o que deu errado. Eu sou um especialista. Faz mais de 20 anos que eu faço isso. Eu não venho de domingo pregar. Faz mais de 20 anos. E você sabe o que você está fazendo aqui? O semeador saiu a semear. Diga comigo, o semeador saiu a semear. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado, confia nele. Confia nele e você terá paz. Confia nele e você terá paz. Confie nos seus profetas e prosperareis. Ele é especialista, ele sabe o que ele faz. Ele sabe o que ele faz. Eu acho interessante quando alguém chegava para o apóstolo, um jovem, cheio de ideias, revolucionário. Chegava na igreja depois de 3 meses, chegava, apóstolo, por que não faz isso? Apóstolo, quantos anos você tem? 18. Então, a igreja tem 22. A igreja tem mais idade que você e você acha que você sabe mais sobre igreja do que a igreja. Tem coisa que não combina, não bate. O pregador chega hoje, o levita chega hoje e acha que já sabe. Não se esqueça, irmão, a igreja é de Deus. Ele é especialista em ter igreja. É a noiva dele, é a esposa dele. Ele é o semeador, ele sabe o que está fazendo. Acalma seu coração, aquieta o seu coração. Aquieta, calma. Fica tranquilo. Ele sabe o que faz. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao mar, e vieram as aves e comeram-na. Quando aqui começa a parábola, ele fala de terra. Uma parte da semente caiu na terra. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. Você sabe que aqui não está falando de 4 tipos de pessoas. Gente é gente em qualquer lugar. Gente é gente no mundo, gente é gente dentro da igreja, gente é gente no Brasil, e gente é gente lá do outro lado do mundo, no Japão. Gente, é tudo igual. Terra é tudo igual. Então não está falando de 4 tipos de pessoas. Está falando de terra. E está falando de 4 processos que essa terra está vivendo. 4 processos que nós vivemos na palavra de Deus. E o primeiro processo aqui, deixa bem claro, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Ou seja, o caminho você sabe, imagine aquele lugar que todo mundo pisa. Você vê que tem mato de um lado, mato do outro, mas ali, no caminho ali, não nasce nada. Todo mundo pisa. A semente, ela não consegue penetrar. E aí diz a palavra que as aves do céu vêm e comem a semente. Então vamos trazer revelação. Você já sabe o que são as aves do céu? São anjos. A semente é a palavra. Ou seja, irmão, até os anjos se alimentam da palavra.
até os anjos. Muitos querem se alimentar do fruto da árvore do bem e do mal. Mas nós somos alimentados, e até os anjos se alimentam da palavra de Deus. E sabe qual é a questão? É que quando você chega, quando uma pessoa é alcançada, é uma beleza. Tudo que Deus fala, toca. Ela chora, ela se quebranta, ela obedece. Mas, com o passar do tempo, a gente vai se deparar com uma terra pisada. Todo mundo pisou. Uma pessoa que foi pisada, uma pessoa que foi diminuída, uma pessoa que foi amaldiçoada. E a palavra começa a ser lançada, só que ela não consegue penetrar. Uma terra dura, pisada. Me fala uma coisa, nós ainda estamos falando de Deus, o semeador, o especialista em sementes, o especialista em ter uma grande colheita. Será que ele não sabe que se lançar semente nessa terra não vai dar em nada? Será que ele não sabe que se lançar a semente, a palavra, os anjos vão roubar e comer essa palavra? O devorador vai vir, e o devorador, mais do que devorar o seu dinheiro, é devorar a semente? Será que ele não sabe disso? É lógico que ele sabe. E a grande questão é que nós precisamos saber. Muitas palavras foram lançadas, mas não entraram no nosso coração. Muitas palavras proféticas foram liberadas, mas não entraram em nosso coração. Mas faz parte do processo. Ele vai deixar de semear? Ele vai deixar de lançar a palavra? Ele vai deixar de falar comigo e com você? Não, faz parte do processo do semeador, que sabe o que faz. A semente não entrou? Não tem problema. É só um processo. É só um processo. O coração está duro? A semente não entra? É só um processo. É uma fase da vida. A dureza do coração, a incredulidade, porque você ouviu muitas coisas, falaram muitas coisas, muita ciência, muita razão, muita palavra de maldição, mas faz parte do processo. Continue recebendo a semente. E isso também mostra algo muito importante. Que se nós não vencermos Satanás no deserto, ele sempre vai roubar a palavra. Jesus, quando foi batizado, saiu das águas, ele ora, e o Espírito vem sobre ele, o toma pelas mãos e o guia ao deserto. Ele ouviu uma palavra: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ele teve que vencer as aves do céu para não roubarem essa palavra. Tem pessoas que, por mais que você faça, ela nunca se sente amada, ela nunca se sente acolhida. Eu acredito que o mais importante nessa primeira etapa não é nem a semente entrar, porque a terra precisa ser trabalhada, mas é você aprender a lidar com o mundo espiritual e saber expulsar esses demônios. Não permitir que o inimigo venha e roube a semente, ou que o inimigo venha e coloque uma outra semente. Porque o diabo pode vir e roubar. Você não é filho de Deus. Se você é filho de Deus,
em quem ele tem prazer, faça isso. Ou ele pode colocar, não, Deus te ama, mas nem tanto assim. Ele ama mais o pastor do que você. O diabo é astuto. Então, o mais importante, na minha opinião, nesse processo que nós estamos como terra, como Adão, como terra, é vencer as aves do céu. Quem não ouviu a mensagem de quinta-feira, precisa ouvir. Quem não está se atentando a isso, é bom ouvir. Porque muitos estão achando, e até tem teorias que dizem, não, você manda os demônios para o abismo, porque aí eles não podem voltar, vai diminuindo os demônios. Meu Deus, esses teólogos de TikTok, de Orkut. A Bíblia fala que vai aumentar os números de demônios na terra. Então não acredite nessas mentiras. Não acredite nessas mentiras. Só tem um jeito de você vencer, não é mandando para o abismo, não. Pode mandar para o abismo, pode mandar para o quinto dos infernos. Mas Jesus deixou bem claro, eles saem e eles voltam. Mais 7. O problema é o seguinte, não é se você foi liberto ou não. A questão é se quando você é liberto, você é cheio de palavra. Se você é cheio de Deus. Porque senão o diabo vai sempre trabalhar na sua mente. Apocalipse diz que haverá mais demônios nos dias que nós estamos começando a viver e que virá tipos de demônios novos que nunca nós tínhamos lidado antes. Que as portas do abismo se abrirão e tipos de demônios, de espíritos imundos, de príncipes do abismo subirão à terra e farão um estrago na terra. Mas a gente acha que os demônios, não, as aves do céu, não tem mais aves do céu. Meu irmão, os urubus estão voando em cima de você, estão voando. Abraão levantou um altar e eles desciam para roubar o sacrifício. Eles vivem de semente, eles vivem de altar, de roubar. Mas ele está preocupado em roubar o seu dinheiro, ele está querendo roubar é o altar. O que se coloca no altar. É isso que ele está querendo roubar. Por isso que se fala tanto de pastor e de oferta e de altar. Porque desde que Abraão levantou para fazer uma aliança com Deus, as aves do céu desciam sobre o altar para roubar. E Abraão teve que enxotar elas. Ele enxotava, elas iam e voltavam, e ele ia enxotando. Então, mais do que se preocupar com a terra nesse primeiro processo, é se preocupar com essas aves, que se alimentam do altar e que comem a semente. Diga, é só um processo. É só um processo. Ele não está desperdiçando semente. Ele está simplesmente passando pelo processo. Ele é especialista, ele sabe o que faz. Ele sabe que muitas sementes não vão entrar nos nossos corações. Mas o que nós temos que atentar é para os céus. É vencer o inimigo. É vencer o inimigo. Você já foi até o deserto para vencer as tentações? Tem pessoas que acham que vai vencer pecado simplesmente confessando e pedindo perdão, chorando. Faz parte. Faz parte. Isso é arrependimento. Arrependimento. Mas você só vai vencer Satanás com a palavra. Jesus venceu com a palavra. Não foi pedindo perdão, não foi se arrependendo, não foi chorando, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Não, foi com a palavra. Foi com a palavra. Foi com o altar, foi com semente. Então esse é o primeiro processo. Deus sabe o que está fazendo. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves e comeram-na. Diga, todas as sementes. Se perderam. Mas o importante não é se as sementes se perderam ou não. Mas é se você aprendeu
Se você tem revelação sobre você, sobre a dureza do seu coração, sobre as aves do céu. Você está tendo revelação ou está ouvindo uma história? Você sai e vai para o deserto para vencer as tentações com a palavra? Você levanta altar e enxota as aves do céu? Você recebe semente e você tem discernimento sobre as aves do céu? As sementes não se perderam, cumpriram o seu propósito. Cumpriram o seu propósito. Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Novamente ele pega a semente, ele lança a semente sobre aquele terreno. E aquele terreno tem muitas pedras. E pedra, irmão, pode ser sinal de bênção ou sinal de maldição. Pedra, rocha, edificar sobre a pedra, sobre a rocha. Mas semear sobre as pedras não vai ter resultado. Por quê? Porque as pedras, elas fazem parte de um reino. E há uma guerra entre os reinos. Nós temos o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. E existe o reino de Deus. E existe o império das trevas. É uma guerra de reinos. E as pedras, elas são um reino. Tanto é que Jesus diz que elas clamam. Se nós não crescermos, não rompermos e não testemunharmos, as pedras clamarão. Elas falam. A palavra diz que toda a criação, todos os reinos clamam. Só que quando joga a semente, você sabe que a rocha, ela é viva. Ela faz parte de um reino. Ela clama. E quando o sol esquenta, a rocha, ela absorve todo o calor. E quando esfria, ela absorve todo o frio. Tem pessoas que a sua vida é assim. Ele absorve as coisas. Ele absorve. Ele não consegue estar em um lugar sem absorver. Se está muito frio, está muito frio. Se está muito calor, está muito calor. Os animais de sangue frio, eles sempre estão nesse território. Os répteis, as serpentes, os répteis, os animais imundos, sempre estão nesse terreno. Você pega um terreno que tem muitas pedras, você vai ver que ali tem serpente, lagartos, tem muitos répteis de sangue frio, porque eles procuram as rochas para se aquecer. E muitas vezes nós estamos nesse processo. Nós absorvemos as coisas. Nós guardamos as coisas. E muitas vezes não conseguimos fluir. Vocês sabem por que o Mar Morto se chama Mar Morto, né? Porque tudo que coloca lá dentro morre. Vocês sabem por que o Rio Jordão é o rio da vida, né? Você sabe, né? Né? Você sabe, né? Por que um é o rio morto e por que o outro é o rio da vida? Você sabe. Porque o rio morto, ele só recebe. Ele só absorve. Agora, o Rio Jordão, ele flui. Ele flui. Ele flui. Ninguém vai dar resultado se estiver em uma terra em que todo mundo pisa, em que todo mundo manda, em que todo mundo é senhor. Nenhuma terra que é caminho de gente e não lugar de altar vai dar fruto. Nenhuma terra que é coberta por pedras, rochas, uma terra cheia de pedras que só absorve,
vai dar frutos. Você tem que aprender a fluir. Você tem que aprender a derramar, a fluir. Não pode ser um cristão que está só no âmbito da casa, da intimidade, da família natural. Você tem que romper tudo isso e fluir nas águas dos rios, dos oceanos. Você tem que abençoar todo mundo. Ele lançou a semente. Tinha muitas pedras. A semente ali entrou entre as rochas, encontrou um pouquinho de terra e rompeu. Começou. Já percebeu que muita gente começa, mas depois morre? É porque não tem raiz. Essas pedras que bloqueiam o fluir, essas pedras que bloqueiam a profundidade da raiz, que faz as coisas começarem rápido, bonito, mas morrer. Da mesma forma que começa rápido, morre rápido. Mas ele não perdeu as sementes. Ele só está ensinando. Ele é especialista. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que está fazendo. É comum as pessoas dizerem, pastor, não tem um manual para ser pai. Não tem. Não tem, não. 30 anos de crente, não tem um manual para ser pai. Não tem. Não tem. O diabo roubou a semente. Pode ser que a gente não se torne especialista. Tem muitas pessoas que não se tornam especialistas. Mas Deus é especialista. Ele sabe o que está fazendo. Muitas pessoas não sabem o que estão fazendo, mas Deus sabe o que está fazendo. Tem muitas pessoas que não sabem o que fazem dentro de uma igreja. Por isso se tornam Acabe e Jezabel. Mas tem pessoas que sabem o que estão fazendo. Logo morreu. Não deu colheita, mas trouxe revelação. Você aprendeu? Você está aprendendo? São processos, são etapas. Vamos continuar o texto, versículo 5, e a gente avança. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A primeira não conseguiu entrar na terra. Essa conseguiu encontrar um pouquinho de terra, rompeu a semente, mas ela não conseguiu ter raiz, se aprofundar. O evangelho é superficial. As pessoas vêm de domingo para ouvir uma mensagem de 30, 40 minutos, uma mensagem superficial. Elas não conseguem entender o evangelho, elas não conseguem se aprofundar no evangelho, elas não vivem os princípios de oração, de jejum, de esmolas. Elas não vivem um processo de meditação, de se aprofundar. Por isso que a semente que recebe no domingo, terça, quarta-feira já morreu. E nós pegamos a maioria das pessoas, não sabe nem qual era a mensagem que ia ser ministrada hoje. Sexta-feira já era para você estar lendo e meditando na palavra de hoje. Era para você começar a ler, orar, se preparar. Aí no domingo você vem, recebe a palavra, e aí você continua segunda, terça, quarta e quinta. Aí quinta, sexta-feira, você já tem que saber qual é a mensagem. Vocês acham que eu faço isso por quê? Porque eu sou um especialista. Eu sei como é que faz. Eu sei como é que faz um culto de qualquer jeito. Eu sei como é que faz um culto para agradar a multidão. Eu sei como é que faz um culto para alegrar o coração da família natural e da multidão. Eu sei fazer isso, gente. Eu sei. Só que eu escolhi romper um processo. E eu quero trazer revelação para você. Eu quero trazer profundidade para você. Eu estou pensando não em você, eu estou pensando daqui 3, 4 gerações. É isso que eu estou pensando. Eu sou um especialista. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Ou nós temos uma visão na multidão, ou temos uma visão no discipulado. É bem simples.
Ou nós fazemos parte da multidão, ou nós fazemos parte do discipulado do Senhor. É bem simples. Eu estudei, eu escolhi, eu me tornei um especialista aqui, não aqui. Aqui eu tenho nojo. Jesus sempre se escondia da multidão. Tem gente que só quer aparecer para a multidão. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Versículo 7. A terceira etapa. Diga, tudo é um processo. Versículo 7. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Irmão, você já andou naquele terreno que tem aqueles matinhos, você vai com o pé bem devagarzinho assim para ver se não tem espinho, aí tá um espinhado assim, aí você tira o espinho, você continua, sabe? Já andou assim, né? Os júniors, os Enzo de hoje aí, só criado na sacada do apartamento, não sabe o que é isso, né? Mas os mais velhos sabem que é andar no mato. Aí você não vê o espinho. Agora, me fala uma coisa. Vocês acham que Deus não sabe que tem espinhos? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas tem espinhos. Ele sabe que vai crescer espinho. Basta a pessoa começar a crescer um pouquinho espiritualmente. Já começa junto os espinhos e abrolhos. Mas Deus sabe. Mesmo assim, Ele sabendo que em mim havia espinhos e abrolhos, Ele lançou a semente. Diz que a semente vai crescer, mas junto com ela os espinhos. E os espinhos sufocam as ilusões, as paixões deste mundo, o amor ao dinheiro, o trabalho. Primeira coisa que tiveram que romper para sair do Egito, gente, foi vencer o decreto de Faraó. Vocês vão trabalhar mais pesado, vocês não vão ter tempo para pensar em Deus. O trabalho sempre foi uma estratégia do mundo, sempre foi uma estratégia de Faraó. Se você trabalha demais, irmão, não tem tempo para Deus, os espinhos vão sufocar tudo. E você conhece a história, são pessoas que trabalham, não tem tempo para Deus, não pode vir à igreja. Não, 2 vezes é muito, uma vez. Não, 1 vez por semana é muito, cada 15 dias. 1 vez por mês, 1 vez por ano. Tudo é um processo. A maldição é um processo. A bênção é um processo. Irmão, hoje as pessoas falam, não, ir até a igreja sede é longe, pastor, é difícil, cansativo, custoso. Irmão, fazer esse caminho com o apóstolo, no mínimo, semana tranquila, 4 vezes por semana. Casado, filho, trabalhando, estudando. Eu fazia esse caminho que vocês, que alguns, cada 3, 4 meses, subiu, eu fazia 4 vezes na semana. E não era para ser pastor, não. 4 vezes na semana. 2 vezes na semana, no mínimo, e 2 vezes no domingo, no mesmo dia. Ia e voltava. E não é porque eu era filho do pastor, não é porque eu era pastor, não. 4 vezes na semana. Casado novo, filho pequeno, estudando, trabalhando, com 1000 dificuldades, muita semente não entrava, muita semente morria, muita semente era sufocada. Mas isso que nós propomos, que cada 3, 4 meses irmos lá, que é um grande sacrifício hoje você se encontrar com o seu discipulador, seu pastor e apóstolo, eu fazia 4 vezes na semana. Aí as pessoas perguntam, pastor, por que você está rompendo? Não tem segredo. Ou tá bom, vou contar o meu segredo. Pega aí o mistério. Meditar a palavra do seu discipulador. Este é o segredo. Uau!
Só isso. Andava com o meu pastor, com o meu discipulador. Fazia esse caminho aqui, no mínimo 4 vezes por semana. Não era para pregar não, irmão. Era para romper. Para romper. Tanto é, irmão, que a história, mais para frente a gente vai ver que o Senhor vem e Ele dá dinheiro para 3 pessoas. Dá dinheiro. Ele dá dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Talento é dinheiro, é ouro. Ele vai lá e dá ouro para uma pessoa, dá ouro para outra, e dá ouro para outra. E eles ficaram muito felizes. As pessoas recebem de Deus e ficam felizes. Mas não podemos esquecer que tudo é dele. Ele vai voltar. E você sabe que tem pessoas que acham que o que receberam de Deus é delas. Tem pessoas que têm medo, guarda, esconde. Tem pessoas que dobram. Tem pessoas que triplicam. O filho pródigo recebeu herança, perdeu tudo. O outro recebeu herança de primogênito e não multiplicou. O que nós recebemos de Deus, Ele vai cobrar, Ele vai buscar. Não é nosso. Você já viu que todo filho de milionário, quando recebe herança, perde tudo? Foram estudar, porque todo mundo perde. Quase 100%, 98%, 99% dos grandes herdeiros perdem tudo em poucos anos. Sabe por quê? Porque eles acham, é meu. É meu. Eu faço o que eu quero. Muitos são medrosos porque não sabem nada. E pouquíssimos conseguem multiplicar. Nós somos herdeiros de Deus. Deus nos dá dinheiro, ouro. Deus nos dá dons, ministérios. Você está achando que é seu? Você pode usar até para ser um bom vendedor, mas para ser um grande evangelista? Porque os ensinos de Paulo, existe um manual, um dos melhores manuais de venda, é baseado na vida do apóstolo Paulo. Um dos melhores manuais de administração é feito em cima da vida de Moisés. As pessoas acham que podem usar de qualquer jeito, para o seu próprio benefício. As pessoas acham que são delas. As pessoas têm medo. Mas nós temos que fazer a semente romper e multiplicar. O que nós estamos fazendo com o dinheiro que Deus está nos dando? O que nós estamos fazendo com os dons que Deus está nos dando? O que nós estamos fazendo com a vida que Deus está nos dando? Nós estamos achando que é nossa? Nós temos medo e vergonha? Ou nós estamos multiplicando? Porque Ele vai voltar. Ele é especialista em dinheiro. Ele é especialista em semente. Ele é o dono do ouro e da prata. Versículo 5. Outra caiu em pedregais onde não havia terra bastante e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Irmão, ter raiz não é ficar 30 anos na mesma igreja. Ter raiz é ter palavra profunda no coração, que quando pisam no seu calo sai palavra. Que quando te chamam de Beuzebu, sai revelação. Isso é ser profundo. É quando as profundezas do nosso coração saem e saem palavra, revelação. 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. 7. E outra caiu em espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Irmão, o trabalho só vai crescendo, as coisas só vão crescendo, as paixões só vão crescendo e não podem sufocar. O mais importante é você entender que ele não perdeu a semente. Ele está te ensinando. Ele está nos ensinando. Ele está te ensinando. Eu lembro de um irmão em Cristo que ele rompeu, cresceu,
se tornou famoso, ganhou muito dinheiro, e ele foi se meter com a política. E uma pessoa se levantou e deu uma palavra para ele: saia da política, Deus está falando para você sair da política e Deus vai te dar tempo, porque se você não sair da política, Deus vai te recolher. Aquele homem começou a ficar uma angústia, angustiado, depressão, pânico. Não saiu da política e Deus o recolheu. Tem pessoas que estão no lugar errado. Tem pessoas que estão no lugar errado. E acredite, Deus ter recolhido ele foi uma bênção. Foi uma bênção. Porque era melhor Deus recolher ele antes da hora do que ele perder a sua alma. Tem pessoas que nós perdemos antes. Mas é melhor Deus recolher antes do que perder a sua alma. Estou falando isso porque logo a gente vai começar a entrar na parte que Jesus começa a falar sobre a sua morte. E é importante nós falarmos sobre isso. Porque até mesmo para que a semente possa nascer, ela tem que morrer. Jesus disse: eu sou a semente. Se eu não cair na terra e morrer, ela não nasce. Não há vida, não há colheita. 8. E outra caiu em boa terra. Diga, uma terra preparada. Não, acho que você não entendeu. Diga, uma terra preparada. Pelo processo. Não foi por um acaso. Foi por um discipulado. Foi por uma revelação de alguém que começou, que passou pelos processos, que rompeu a parte íntima, a parte da casa, que saiu para o público. Uma boa terra não é um tipo de pessoa. É uma pessoa que passou pelos processos. Você já viu que tem pessoas que estão no mesmo processo há anos e anos? Depois de 30 anos, todo mundo pisa no coração dela, todo mundo fala, e até a vizinha, que está no 5º, 6º, e agora o que ela tem não é dela, dá conselhos sobre casamento. Esses dias encontrei uma pessoa conversando e ela: você conhece tal pessoa? Conheço. Eu sou sua irmã, tal, não sei o quê. E conheço há tanto tempo, não sei o que lá. Ah, então é porque aconteceu isso? Não, eu sei. Ah, ele separou, teve um filho aqui e agora vai anunciar outro casamento. Não, eu sei, é famoso, tal, não sei o que, eu conheço. E conheço de muito tempo, um amigão do meu pai. Meu pai, conheço ele. E já se encontramos várias vezes, já foi para cá, foi para aí, conheço. Só que ele sai de um lugar, se separando da mulher, ele vai para um lugar dar palestra para casais. Passado tudo isso, separa da mulher, tem um filho, uma filha. Aí agora tá fazendo o propósito, aí vai anunciar, vai casar de novo, já está no 3º, 4º relacionamento, dá palestra para casais. E ó, irmão, cheio, hein? Conheço. Amigo do meu pai. Um dia meu pai falou assim: meus amigos são seus amigos. Não, né? Não. A maioria dos seus amigos não são meus amigos, não. Não. Ora, ministro, impõe as mãos. Não fala nada. Você conhece, você sabe de tudo isso. Ele não fala para ninguém, nem fala isso para irmã. Não precisa falar, eu sei. Eu conheço. Mas ó, de multidão? Ó, de multidão parece uma Barbie. Cabelo, aplique, dente, puxa daqui, puxa dali, terninho. Lindo. Uma Barbie. E ó, correr no Brasil inteiro. Eu escolhi ficar e ser fiel. Eu escolhi ter raiz. Eu escolhi ser um especialista, não um vendedor. Eu escolhi ser verdadeiro e sincero, transparente, íntegro, total. É isso que eu escolhi.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Você sabe que a semente, ela dá um por um. Né? Primeiro a semente, ela rompe, o galho e o fruto. Só que a semente de Deus, ela dá 1 a 100. O propósito dela é dar 1 a 100. Quando você passa por todo o processo, ela tem como objetivo dar 1 por 100. A sua vida financeira, 1 por 100. A sua vida emocional, tudo 1 por 100. Você aprende a ser pai, você aprende a ser esposo, você aprende a administrar, você usa os dons, você sabe que o Senhor vai voltar, uma por 100, outra por 60 e outra por 30. Ou seja, o mínimo do mínimo é uma colheita de 30%. Por que a maioria das pessoas estão anos e anos no mesmo lugar, do mesmo jeito? Porque a colheita não vem. Os discípulos olhando, Jesus disse: olha, vocês estão achando que não vai ter colheita? Vocês estão achando que a colheita é daqui um tempo? Daqui 4 meses? A colheita começa hoje. Porque quando você entende processos, no começo do processo, a colheita começa. Quando você entende o mundo espiritual, a colheita não vai começar, já começou. E ela começa com o processo. E a colheita em si, é só um processo. O Senhor está trazendo revelação para nós. Se coloque de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós estamos vivendo um processo. Nós estamos rompendo